Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, ou a tua casa, ou o lugar onde você estiver. Estamos estudando ou discorrendo sobre o milagre da ressurreição de Lázaro feita por Jesus, João capítulo 11. E nós estamos no versículo 45, né? Um dia após a cura. Isso é muito importante você saber. Assim, né, depois que Jesus tinha sido curado, aqui que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, então Lázaro estava todo enfaixado, eles foram lá tirar as faixas e era Lázaro. Ele estava perfeito, ele não estava mais doente, estava saudável, seus órgãos funcionavam. Eu quero dizer que um dia nós estávamos fazendo uma live e nós temos live na quinta, no sábado e no domingo, no culto presencial. E houve um pedido de oração de uma família que tinha um ente querido que estava entubado e o médico falou assim: nós precisamos desligar os aparelhos porque não pode mais ficar ligado, porque os órgãos, parece que tem um determinado número de órgãos que morrem. Aí então o médico disse que tem que desligar, porque senão a pessoa vai ficar vivendo só no aparelho e vai ficar ali derretendo. Então aí ele deu o espaço de tempo, falou assim: na segunda-feira nós vamos desligar, mas se vocês têm fé, tal, vai pedir, vai buscar força em Deus, né, para esse momento, tal. Então, na segunda-feira estava o momento para desligar os aparelhos daquele homem. E quando no domingo foi solicitado na nossa live, oramos, né? A igreja orou e Jesus operou um milagre. Quando o aparelho foi desligado, o homem que deveria estar morto viveu. E nós mostramos depois para a igreja, né? Não foi possível na live, mas mostramos na igreja, para a igreja, para os irmãos que estavam presentes, o vídeo dele já andando dentro do quarto, né? se restabelecendo. O Senhor operou um milagre. Jesus, com isso eu quero dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Então, sempre quando há um milagre, há um dia depois. Isso é muito importante você perceber. Assim, o versículo 45 diz: assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Sempre vai ter esse segundo grupo aqui. O primeiro grupo creu, né? Os dois grupos de judeus, eles estavam todo o tempo durante o milagre. Quando os judeus, quando Jesus chorou, esse grupo disse assim, ó: vede quanto ele o amava. Olha, que ele estava enxergando o amor de Jesus por Lázaro. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Se é amigo mesmo, não vai deixar, né, sofrer. Então sempre você vai ter essa lacração, né? Hoje em dia está usando esse termo lacração. A lacração vem desde antes. E um grupo aqui, depois, um dia depois do milagre, um grupo, muitos judeus, viu que Jesus tinha feito, o milagre que Jesus tinha operado, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e informaram tudo quanto Jesus tinha feito. Então,
os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Cerca de 75 pessoas, a reunião desses homens. E disseram: o que poderemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. Então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação? Por outro lado, ele não revelou isso a si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Bom, o que eles estavam dizendo de fato, os fariseus, é que melhor que Jesus morra do que pereça toda a nação. E de fato, Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a fé precisa estar sendo usada. A fé não pode ser morta. Fé morta não funciona. A fé viva é a fé em ação. Se você falar eu tenho fé, é um substantivo abstrato. Se você dizer eu creio, é um verbo. O substantivo abstrato é apenas um substantivo que você não vê. Mas o verbo requer o quê? Ação. Uma vez que eu creio, eu vou tomar uma atitude por causa da minha fé. Eu não vou ficar parado naquele estado da fé sem ação, da fé sem de fato ter o coração lá, aonde é preciso estar. Porque a fé, ela precisa e ela tem que ser a fé do coração. Então, qual grupo você está? Você está naquele grupo que quer que o Senhor opere e crê e está pronto para fazer a obra do Senhor, o que for preciso para ver e provar os milagres do Senhor? Ou você está naquele grupo que sai correndo e vai simplesmente fazer uma propaganda distorcida? É o que estava acontecendo aqui. Esses homens 75 que compunham o Sinédrio, eles tinham um pensamento simplesmente racional, egoísta. Não, eles não queriam de fato o bem da nação. Eles queriam manter as suas posições, seu estado. Mesmo o povo sendo muito pobre, naquele tempo, esses homens tinham uma posição privilegiada. Quando você vai um pouco na história, você descobre isso. Eles não queriam perder, eles estavam numa zona de conforto, assim, muito acima da maioria das pessoas e se julgavam superiores. Eu quero dizer que esse tipo de pessoa que não precisa, não necessita de nada porque tem, uma plataforma para se apoiar, tem benefícios além da conta, essas pessoas, elas não aceitarão a tua fé. Essas pessoas questionarão
um milagre que aconteceu com você. Essas pessoas, elas vão fazer com que você perca a sua bênção se você ficar dando ouvidos a elas. Eu já presenciei casos assim, de pessoas que, depois que receberam a cura, foram dar ouvidos a pessoas extremamente avessa, incrédula e terminantemente carnais, pessoas que vivem só dentro da razão e não conseguem crer e não precisam também, porque tem plataformas humanas que as sustentam, confiam mais na mão dos médicos humanos. Não estou dizendo para você não que eles não valem nada, não é isso. Mas estou dizendo que quando você crê no Senhor, você sabe que a mão dele primeiro e depois os médicos. Por quê? Quando as coisas não podem ser mais resolvidas lá, muitos médicos, e isso eu acho notável entre quando eu vejo alguns deles fazerem isso, diz: olha, só Deus, busca Deus, vai orar, vai rezar. Alguma coisa eles falam nesse sentido, para que você tenha mais uma chance, porque ele está dizendo: eu não posso mais. Foi o caso daquele homem que eu disse que foi curado. Então, não, quando você receber um milagre, fique perto de pessoas que creem. Não conte a tua bênção para as pessoas que vão pisar nas tuas pérolas. Por isso que Jesus disse: não jogue pérolas aos porcos. É isso que ele se referia. Quem não crê, não crê. Não vá pensar que você vai convencê-la a crer, porque crer também é uma escolha. Deus abençoe a sua vida e fique firme na fé. Deus abençoe.